Pois é. Em 2021, celebramos 70 anos do surgimento das novelas aqui no Brasil. Passamos por várias épocas, hein? E por vários modelos, inclusive por novas tendências. Então, logo depois da vinheta, eu vou relembrar aqui com vocês alguns momentos pioneiros, mas também polêmicos das nossas novelas. Então se prepara, porque vai ser uma bela de uma viagem no mundo da teledramaturgia. Olá, meus biscoitinhos, tudo bom com vocês? Bom, vamos fazer uma viagem ao mundo da teledramaturgia, mais precisamente nesta terça-feira, 16 de fevereiro, 4h05 da tarde. Tô sem relógio, agora que eu lembrei. Então, vamos lá. Vocês sabem em que ano foi ao ar a primeira telenovela brasileira? Não estou falando telenovela diária, a primeira telenovela. Se você respondeu que foi em 1951, parabéns, você acertou, porque foi nesse ano que foi ao ar a primeira telenovela brasileira. Sua Vida Me Pertence, protagonizada por Vida Alves e Walter Forster, não sei como pronunciar esse nome, foi a primeira telenovela exibida pela primeira emissora de TV da América Latina, a Rede Tupi, que lamentavelmente já não existe mais. Como nesse vídeo nós vamos relembrar alguns momentos polêmicos das novelas, no último capítulo de Sua Vida Me Pertence, aconteceu aquela que foi a maior ousadia da história na época. Vocês têm que admitir. Anos 50. Época que muitos dos nossos avós deviam ser jovens, deviam ser adolescentes, adultos, já. Pelo menos eu sei que a minha avó era adolescente, né, em 1951. Ela tinha 12 para 13 anos de idade. Meu avô já tinha os seus 20, porque meu avô era mais velho que a minha avó, 7 anos. Aconteceu a primeira, o grande ousadia da época. O primeiro beijo nas novelas. Aconteceu no último capítulo. Mas não foi propriamente um beijo daqueles de... né? Não, foi só um selinho, uma coisinha bem... Hebe Camargo, sabe? Mas causou um rebuliço, que foi a maior ousadia da TV. Pra vocês terem uma ideia. As nossas novelas foram evoluindo. Até então, nessa época de Sua Vida Me Pertence, as novelas eram exibidas com uma frequência muito curta e não eram encenadas por gravação. Eram encenadas ao vivo. Ou seja, o capítulo ia ao ar 1 ou 2 vezes na semana. Às vezes primeiro ia ao ar no Rio para depois ir pro ar em São Paulo. Ou então ia primeiro para São Paulo para depois se espalhar pelo restante do Brasil. Era desse jeito. Até que chegamos a 1963, quando surge a primeira telenovela diária por uma emissora que também já não existe mais. A TV Excelsior. TV Excelsior. TV... depois eu deixo pra vocês aqui na descrição do vídeo. Porque já vi que nos cards não vai ser muito fácil deixar. As vinhetas da TV Excelsior eram bem divertidas. Paulinho e Ritinha, nome dos personagenzinhos. Vai ao ar a primeira telenovela diária, 25499, Ocupado, baseada no texto do argentino Alberto Migré. Mas no México, a primeira telenovela foi ao ar em 1957. A novela em questão era Gutierritos, baseada num título brasileiro, Gutierritos, o drama dos humildes. Também da TV Tupi. Olha só que curioso. Mas nos anos 60 acontece também uma das primeiras ousadias
Essas já um pouco mais polêmicas. Também na Rede Tupi, na novela Calúnia. O primeiro casal formado por duas mulheres. Pois é. O casal em questão era formado por Vida Alves e Georgia Gomide. Olha essa. Aí vocês vão falar, mas Dani, nos anos 60, pra vocês verem. Num período pré-regime militar, porque o regime militar foi eclodir em 1964 e foi até 1985. Essa parte da história do Brasil todo mundo conhece. Mas pouca gente sabe que foi nessa época, nos anos 60, que aconteceu o primeiro casal homossexual das novelas. Aliás, era um casal lésbico, formado por duas mulheres. Vão vendo só como é que estão as coisas, hein? Agora nós vamos avançar um pouco no tempo, né? Porque nós sabemos que depois dos Heróis de Capa e Espada de Glória Magadã, as imbatíveis novelas de Jeanette Claire, mais o realismo fantástico de Dias Gomes, chegaram outros temas também um pouco mais, digamos, tabu, não é? Ih, gente, tá chovendo, peraí. Continuando porque deu um probleminha aqui. Pra vocês verem. Passando pelo realismo fantástico de Dias Gomes, até a evolução da novela contemporânea, que aconteceu um pouco antes, com Beth Rockefeller, chegamos aos anos 80. Pois é, os anos 80 reservaram momentos bem polêmicos. Para vocês terem uma ideia, nos anos 80 intensificou-se o movimento Diretas Já, pelo fim do regime militar no Brasil. Mas em 1985 aconteceu o que até então foi uma das maiores ousadias da TV brasileira. Aconteceu no ano de 1985. A novela em questão era Um Sonho a Mais. A novela que contava a história de Antônio Carlos Volpone, vivido por Neila Torraca. Um homem que que luta para provar a sua inocência após ser acusado de matar seu sogro, vivido pelo saudoso Rubens Correia. Seu sogro foi... Mas afinal, quem realmente matou o Dr. Teles? Olha como essa novela já usou para muita coisa. Neila Torraca interpretou 5 personagens. Durante todo momento, ele fez todo mundo acreditar que ele tinha uma doença terminal, então ele ficava dentro de uma bolha de plástico. Só que, na verdade, era um ator dentro da bolha de plástico e ele circulava pela sociedade para descobrir quem foi o assassino. Mas olha só que curioso. Entre os 5 personagens que ele interpretou, havia uma mulher, Anabela Freire. Pois é. Acontece, então, nessa novela, uma das primeiras ousadias. Primeiro, o casamento entre Anabela e Pedro Ernesto, vivido por Carlos Krober. Anabela não era, bem dizendo, uma mulher, era um homem. Já começou por aí. E aconteceu o que supostamente seria o primeiro beijo gay entre Anabela e Pedro Ernesto. Na verdade, Anabela era Volpone vestido de mulher. E como Anabela não conseguia consumar o casamento, surge uma psicóloga. Aliás, uma psicóloga não, uma sexóloga. Olga Delvolga, vivida por Patrício Bisso. Por que essa novela tudo deu polêmica? Primeiro, o casamento gay. Logo na sequência, o suposto beijo. E em terceiro lugar, apareceram outras personagens como
Clarabella e Florisbella, vividas. Uma delas era vivida pelo Antônio Pedro, se eu não me engano. Não lembro quem fez a outra, mas qualquer coisa vai aparecer na legenda. O nome do ator. E isso rende. E olha. A pessoa transformou isso numa novela onde vários. Havia praticamente um núcleo gay falando muita bobagem. A censura interviu e só a Anabela que acabou ficando. As outras primas todas saíram. Mas nos anos 80 já começou ali uma apelação. Vocês vão falar apelação, Dani? Como assim? Pois é. As novelas da Rede Manchete começavam a ganhar uma certa força, né? Porém, também traz umas polêmicas. Quantas vezes o pessoal não ia... Olha, na minha época, quando o Pantanal foi ao ar, eu tinha 2 anos de idade. Sem dúvida, muito adulto gostava de ver Cristiano Oliveira sem roupa, né? Mas um dos primeiros tabus já começavam meio que a se quebrar. Sabe por quê? A Rede Manchete foi a primeira emissora de TV a trazer em uma obra de ficção um personagem soropositivo. Aconteceu na novela Corpo Santo, de José Louzeiro. Acho que eu já até contei essa história. E um ano depois, em Carmen, outro personagem soropositivo. Detalhe. 2 mulheres. Meio que quebrando esse estigma de que a AIDS não é só uma doença de homossexuais. Qualquer pessoa pode estar sujeita. Mas em 1991, eis que acontece a primeira grande ousadia da TV brasileira. Aí se eu falar primeira grande, é porque essa foi grande mesmo. Aconteceu em uma minissérie da Rede Manchete. Mãe de Santo. O que aconteceu nessa minissérie, Dani? O primeiro beijo homossexual da TV brasileira. Entre 2 homens. Vividos por Daniel Barcelos, se eu não me engano, e José Américo Magno. Durante um dos episódios narrados pelas histórias de uma mãe de santo vivido pela Ângela Correia, foi gravado um beijo entre os 2 personagens. Porém, aparentemente não foi ao ar. Na verdade foi, mas entre sombras. Por que esse beijo não foi assim explicitamente mostrado? Na época, o José Américo Magno, ele era um ator que ele era muito conhecido na publicidade. E isso poderia, digamos, dar uma afetada em sua... Como é que posso dizer? Na sua carreira. Não foi o que aconteceu. Mas alguns anos antes, em 1987, a Globo exibiu na abertura de Brega e Chique um modelo completamente nu, com o seu de fora, com a sua retaguarda, com a parte de trás, sabe? Deu problema, quiseram colocar uma folha de parreira pra tampar ali, pra não aparecer. Porém, não adiantou muita coisa. A censura ainda implicou e falou, não, essa folha já é muito pequena, aumenta mais um pouco. E o que eles fizeram? Tiveram que, por computação gráfica, aumentar um pouco mais a folha de parreira. Mas chegou uma hora que também não aguentaram e falaram, sabe uma coisa? Põe tudo do jeito que tá mesmo. Foi ao ar sem censura. Às 7 horas da noite. Só que o que acontece? Pra primeira reprise, não vale a pena ver de novo, que foi cerca de 2 anos depois. Bom, eu nasci em 88, o Brega Chique foi em 87. Na reprise em 89, 90, por aí, eles tiveram que usar a abertura censurada. Tipo, ó, olha o que já passamos. O primeiro beijo, primeiro selinho, tenta inofensivo. O primeiro casal lésbico da TV brasileira. Depois o primeiro casal gay. A abertura com um personagem nu numa abertura de novela. E já fomos um beijo gay.
Ah, e também passamos pelos personagens soropositivos. Agora vocês vão me falar, Dani, já aconteceu mais ousadia? Aconteceu. Aconteceu. E olha que eu já cisquei um pouquinho no México também. Daqui a pouco eu vou voltar mais um pouco. Mas em 1990, na novela Cortina de Vidro do SBT, foi ao ar a cena mais chocante da história das novelas. Essa, na minha opinião, chocou muito mais. E bota choque nisso. Numa das cenas, perto do final da novela, o personagem Arnon Balakian, vivido pelo saudoso Abu, Antônio Abu Janra, ele estupra a própria filha, Michele, vivida pela falecida também Carola Scarpa. Gente, essa cena causou essa cena causou um choque, mas foi uma polêmica. A novela não deu muito boa audiência, apesar de ser uma das primeiras experiências de um dos autores que hoje é muito respeitado, muito querido, o grande Valcir Carrasco. Mas a cena em si foi bem chocante, foi bem ousada. Mas, como eu sempre digo, às vezes não tem nada ruim que não possa ficar pior. As outras ousadias foram vindo ao longo do tempo. E foram vindo. Agora nós vamos parar mais ou menos aqui. Vamos continuar. Vamos sair um pouquinho do Brasil e vamos pro México? Vocês sabiam que a Televisa, em 2 novelas seguidas, pelo menos em uma, trouxe o casamento entre 2 homens, e em outra trouxe um beijo entre 2 homens? Só que em uma delas teve censura? Vocês não vão acreditar. A primeira novela mexicana que eu vou falar aqui, que ousou um pouco, foi do ano de 2008. Era uma novela que inicialmente teria uma certa quantidade de capítulos. Acho que ia ter no máximo 100 capítulos. Porém, o êxito foi tão grande que a novela ficou no ar por 1 ano e meio. Teve quase 400 capítulos. A novela em questão se chama Alma de Hierro, numa tradução literal, Alma de Ferro. Produção de Chespirito Júnior. Você fala, nossa, quem é esse cara? É só Roberto Gomes Fernandes, filho de Chespirito. Nessa novela trouxe um casal gay, formado por Rafael Inclán e Luiz Gatica. No último capítulo acontece o casamento entre os 2 personagens. Alma de Hierro é um remake de uma novela argentina chamada Son de Fierro, produzida pela Polka Producciones em parceria com a Telefé da Argentina. Já na novela seguinte, Los Exitosos Pérez, um casal de telejornal, tipo como Leila Cordeiro e Joaquim Araújo, por exemplo. O casal é só um casal de aparência, porque na verdade o marido esconde sua relação com com o filho do dono da emissora. Nessa novela, os personagens foram... O casal gay da história foi vivido por Jaime Camil, que tem o sangue brasileiro, e José Ron. Aconteceu um beijo entre os 2 personagens. Porém, a Televisa censurou o beijo. O primeiro beijo gay realmente da TV foi ao ar em 2017, numa outra novela totalmente diferente. A novela em questão era Papá Toda Madre, protagonizada por Sebastián Rulli e Maite Perrone. Tanto que atualmente, olha, esse primeiro beijo que aconteceu, que foi ao ar em Papá Toda Madre, já haviam acontecido alguns beijos, alguns antes,
na série La Rosa de Guadalupe. Aliás, pra quem não sabe, essa série, La Rosa de Guadalupe, chegou a ser exibida aqui no Brasil. É uma série contando alguns milagres realizados pela Virgem de Guadalupe, a Santa Padroeira do México. Já havia acontecido. E detalhe, La Rosa de Guadalupe passou por vários horários. Atualmente está no horário, acho que se eu não me engano, das 7 da noite ou das 6 da tarde lá no México. Mas na novela deu uma confusão danada. E 2 episódios da série La Rosa de Guadalupe para 2021 que teriam beijos gays foi censurada. Pois é. Voltamos agora para o nosso querido, amado, salve, salve, idolatrado Brasil. 2011. Vem aí, olha, em 2011, uma ousadia e tanto. Mas primeiro vamos relembrar 2005. Para quem não sabe, em 2005 foi ao ar uma novela que eu acho que muita gente gostou. Eu particularmente gostei muito. A América. Quem não se lembra de Glória Pérez? O núcleo dos peões. Eita, adorava. Vocês sabiam que chegou a acontecer um beijo gay entre Bruno Gagliasso e Heron Cordeiro? Sim, os personagens Júnior e Zeca chegaram a se beijar no último capítulo. Porém, o beijo não foi ao ar, foi cortado. Eu falei uma coisa, tem gente que não gosta muito quando eu falo, mas é a verdade. Infelizmente, ainda o meio sertanejo costuma ser um meio um tanto quanto homofóbico. Rodolfo dentro do Big Brother não me deixa mentir. Mas vamos continuar, porque olha, 2011 o SBT ousou, mas dessa vez ousou bonito. Aí vocês vão falar, é isso que exatamente o que vocês estão pensando. Você aí assistiu uma novela chamada Amor e Revolução? Eu assisti. Essa novela se passava no período do regime militar, coincidindo com chegando no final as diretas já, passando pela anistia e o exílio de várias pessoas, que muitos artistas brasileiros foram exilados. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todos chegaram aí pro exílio. Tanto que uma das filhas do Chico Buarque, a Silvia, nasceu na Itália. E a esposa do Chico, na época, que era a grande, maravilhosa Marieta Severo, acompanhou o marido na época. Continuando. Aconteceu um beijo entre as personagens Marina e Marcela, vividas por Gisele Tigre e Luciana Vendramini. Esse foi tratado com alarde como o primeiro beijo gay das novelas. Mas não foi o primeiro beijo gay das novelas. Como eu falei, já havia acontecido antes em Mãe de Santo. Mas em 2013 vem um outro momento que eu acredito que entrou na história também, que muita gente falou, ai, mas será que vai acontecer? Vai rolar? Vai. Rolou. Em alguns países isso deu um problema. Eu vou explicar pra vocês. A novela em questão foi Amor à Vida, de Valcir Carrasco. Quem não se lembra? Félix e Nico. Tanto que tem uma foto assim no... Acho que eu tenho essa foto no meu celular, qualquer coisa. Eu vou deixar pra vocês ela como capa. Como thumb desse vídeo. Que aparece assim, Félix beijando o carneirinho. Aí aparece o gato Félix beijando uma ovelha. É um vídeo bem... É uma foto bem engraçada. Olha, Félix e Nico, vividos por Matheus Solano e Thiago Fragoso. O Félix foi o personagem que eu acho que, digamos, consolidou a carreira do Matheus Solano. No último capítulo acontece o beijo entre os dois. Aí todo mundo falou, nossa, o primeiro beijo aqui das novelas. Ai, não foi o primeiro beijo. Porque, como eu falei, já tinha acontecido em Mãe de Santo e depois aconteceu em
Amor e Revolução. Só que em Mãe de Santo foi 2 homens, um branco e um negro. Em Amor e Revolução foram 2 mulheres. Aliás, eu esqueci de falar de um casal também gay que deu muita polêmica na época, que foi Minha Próxima Vítima. O casal era formado por André Gonçalves e Luís Mendes. Aí você já vê 2 agravantes. Não bastasse o preconceito por serem um casal homossexual, tanto que o André Gonçalves chegou a apanhar na rua por isso, era um branco e um negro, expondo uma outra face, a do racismo. Mas vamos continuar. Voltando para Amor à Vida. Muita gente falou, boicotem a Rede Globo, que não sei o que. E no fim das contas tinha gente assistindo. Vamos ser hipócritas, mas não vamos ser tanto, né? Pois é. Aliás, Amor à Vida foi a última novela que eu confesso que eu assisti inteira. Já faz um tempão que eu não sei o que é ver uma novela da Globo inteira. Pra vocês terem uma ideia, a última novela, assim, a última novela que eu vi inteira, assim, em geral, foi outra que também causou uma polêmica grande lá no México. Sortilégio. Essa novela, a confusão foi pelo casal bissexual da trama, vivido por Julián Gil e Marcelo Córdoba, 2 argentinos. Muita coisa foi picotada quando essa novela foi exibida aqui no Brasil. A cena onde aparece os 2 na cama foi censurada e virou um diálogo hétero. Não sei como eles conseguiram, mas tá façanha. Mas conseguiram. Prossigamos. Amor à Vida, apesar das ameaças de boicote, foi um grande sucesso. No México, o beijo foi cortado. No Peru e no Panamá, foi exibido com um alerta de... uma imagem com um alerta de que a cena poderia chocar. Falei, caramba, já tem tanta coisa aqui, choca com um beijo. Falei, só de ligar a televisão e ver o da tela você já fica chocado, imagina com um beijo. Fazer o que, né? Mas vamos lá. 2015, Gilberto Braga, o grande Gilberto Braga, traz também uma outra novela que chocou bastante. Babilônia. Mas sabe qual foi o maior choque em Babilônia? Que provocou um boicote generalizado? O beijo entre Natália Timberg e Fernanda Montenegro. Mas o problema de Babilônia não foi só o boicote, foi muita coisa. A trama não foi bem desenvolvida. Alguns personagens estavam muito, mas muito exagerados. E sem contar que os 10 Mandamentos da Record estava fazendo um grande sucesso. Chegou a vencer a Globo em diversas ocasiões. E teve a cena do Mar Vermelho também. De Moisés no Mar Vermelho. Foi ali que... vocês podem ver por que... E também, olha, Os 10 Mandamentos são uma novela que eu posso dizer, eu não assisti. Mas por tudo que eu ouvi falar... foi uma novela inovadora em vários aspectos. Por isso, ela chegou a vencer a Rede Globo em várias ocasiões. Prossigamos. Eis que nesse mesmo ano de 2015, durante uma cena do último capítulo da soap opera Malhação, na temporada Sonhos, pouca gente percebeu, mas no final do episódio, do último capítulo, aparece um beijo gay. Acho que ninguém viu. Na época eu trabalhava para a Avon, então eu chegava meio cedo que eu trabalhava com entregas, eu vi esse dia. Foi bem longe, mas eu vi que teve. Mas a maior ousadia, agora a mais polêmica de todas, aconteceu em 2017. Aí vocês vão falar, foi na Globo, Dani, foi na Globo. Essa foi a maior de todas. A novela em questão, na verdade, não foi bem uma novela, foi a super série Liberdade, Liberdade. Contando a história da filha de Joaquim José da Silva Xavier. Aí vocês vão falar, que nome comprido, hein?
Mas quem pode ter sido Joaquim José da Silva Xavier? Ele mesmo. Tiradentes. Tiradentes, numa participaçãozinha especial, foi vivido por Tiago Lacerda. Oh, homem lindo, meu Deus. E nessa novela foi ao ar, acho que uma das cenas mais polêmicas. Protagonizada por Ricardo Pereira e Caio Blá. Sim, a primeira cena de sexo entre dois homens. É óbvio, né, que a turma da bancada da Bíblia ia querer fazer um boicote na cena. Boicotaram. Mas não adiantou muito porque a cena foi ao ar e foi um sucesso. Aliás, já aconteceram outros beijos gays em Malhação Viva a Diferença, que foi entre duas mulheres. O primeiro beijo gay da novela do horário das 6 da tarde, que foi em Orgulho e Paixão, baseado no livro Orgulho e Preconceito de Jane Austen. O primeiro beijo foi entre o casal Luquino e Otávio, vivido por Juliano Larran e eu esqueci o nome do outro ator. Vai aparecer na legenda. E também teve um beijo lésbico no horário das 6. Teve. O beijo lésbico aconteceu em Órfãos da Terra. Foi protagonizada a cena por duas atrizes. Bia Arantes e... como é o nome da outra? Vai aparecer o nome das duas atrizes que protagonizaram esse beijo, porque eu me esqueci completamente. E... pois é, minha gente, era isso. Pra você ver como a nossa TV, as nossas novelas passaram por uma grande evolução ao longo dos tempos e também trouxeram muita ousadia. Para os tempos, nós estamos vivemos em constante evolução. As novelas também evoluem. E os momentos causam grande polêmica, mas acabam registrados na história. Então, meus biscoitinhos, beijo para todo mundo e eu vou deixar para vocês no final aqui a foto do Félix beijando o carneirinho. Ou melhor, na nossa thumb vai ser a foto do Félix beijando o carneirinho.